Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, estudo 25, tema do volume 1, trecho 10. A criatura deve morrer para si mesma para viver somente em Jesus. Necessidade do espírito de mortificação e de caridade. Depois de algum tempo em que tentei exercitar-me nestas coisas, às vezes fazendo e às vezes caindo, se bem que vejo claramente que ainda me falta este espírito de retidão e sempre fico mais confusa, pensando em tanta ingratidão minha, Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Se bem me lembro em todas estas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por seu amor e que as virtudes mais belas, os maiores sacrifícios, tornavam-se insípidos se não tinha princípio no amor. A caridade, dizia-me, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais, de modo que sem ela todas estas estão mortas, e meus olhos não sentem nenhum atrativo, e não têm nenhuma força sobre meu coração. Estejas, pois, atento e faz que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade, isto é, em mim, comigo e por mim. Agora vamos direto à mortificação. Quero, dizia-me, que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas em espírito de sacrifício. Vê, tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas, se não tem a marca da mortificação. Assim como a moeda não é reconhecida pelos povos, se não contém em si mesma a imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta. Assim são tuas obras, se não tem o enxerto da minha cruz, não podem ter nenhum valor. Olha, agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de te fazer morrer para viver somente em mim e de minha própria vida. É verdade que te custará mais do que fizestes, mas tem coragem. Não temas, não farás tu, senão eu que agirei em ti. Então recebia outras luzes sobre a aniquilação de mim mesmo e me dizia, tu não és outra coisa que uma sombra, que enquanto quer tomá-la, foge. Tu és nada. Eu me sentia tão aniquilada que teria querido me esconder nos mais profundos abismos, mas me via impossibilitada para fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda. Enquanto estava nesse reconhecimento do meu nada, ele me dizia, põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás força. Tu estás cega, mas a minha luz te servirá de guia. Vê, eu vou estar à frente e não farás outra coisa que olhar para mim a fim de me imitar. É muito importante esse trecho. Então, vamos ver o que a gente pode falar aqui, né? Então, vamos tentar entender, né? Porque a Luísa falou que estava se exercitando, né? Nessa questão da mortificação enfim, né? De caminhar com retidão, né? Quer fazer tudo por amor a Deus, enfim. Aí ela fala que olhava, ou seja, ela se via, né? Se bem que vejo claramente que ainda me falta esse espírito de retidão. E sempre fico mais confusa, pensando em tanta ingratidão minha. Então ela se sente sempre assim má, né? Você vê muito má e ingrata, né? Ingrata, certamente também ela percebe assim a dificuldade dela com a questão de algumas coisas assim que ela fica com dificuldade de aceitar, né? Porque a pessoa assim que tá acamada, que depende de outras pessoas para cuidar, e vem o confessor, né? Então ela pode ver que ainda ela não é tão dócil, né? Ela aceita, mas ainda tem alguma resistência daqui e dali, uma dificuldade daqui da outra.
Então ela se sente totalmente assim, ela se sente muito ainda ingrata, né? Olha pra si mesma e vê um monte de coisa que falta nela, de virtude, de um monte de coisa que ela não vê nela. E aí tem um elemento muito importante aqui, né? Porque Jesus falou e fez ela entender a necessidade do espírito de mortificação. Então, qual que é essa maior mortificação que Jesus quer dela? Não pensar em si mesma, né? Mortificação, né? Ela não pensar em si mesma, da morte para o pensamento de si mesma, sabe? Se tá bonita fazendo o trabalho dela, se ficar se avaliando demais, né? Será que eu tô caminhando retamente? Será que, nossa, eu ainda me vejo má nisso, naquilo, e não sei o que outro, né? E tudo, né? E, nossa, como eu sou fraca, como eu sou isso, como eu sou miserável. E ficar ali prestando muita atenção se o que ela tá fazendo tá muito bem feito, assim, no sentido assim, eu tô muito mesmo, né, bem, assim, aceitando, né? Como que eu tô me comportando nisso, naquilo. Então, assim, ela ficava vendo, né, as insignificâncias dela que ela fala no livro do céu e ficava triste. Ah, eu sou muito má, eu sou muito má, eu sou muito má, eu sou muito má. E Jesus não quer que ela preste atenção nessas minúcias, e a mortificação é justamente ela não ficar pensando em si, não ficar pensando que se sente mal porque o confessor vem, tá? E, mas o sacrifício que ele faz para vir e tudo mais. E assim, se mortificar nesse sentido, sabe? Então, assim, se bem me lembro, em todas estas coisas que me dizia, acrescentava-se sempre que tudo devia ser feito por seu amor. Então, por amor, a intenção é que importa. É vocês terem uma reta intenção, é a intenção de agradar somente a Deus. É isso que importa. É que a sua intenção foi agradar a Deus, mas nessa intenção de agradar a Deus pode haver falhas suas, pode haver lerdeza sua, pode haver situações assim que você não saiba assim fazer perfeitamente. E você tem que abrir mão de querer se ver perfeita, pronta, acabada, né? Ai, nossa, como eu tô perfeita na oração, como eu tô perfeita fazendo esse trabalho na igreja, não erro mais nada, nada, não, nada, não faço nada de errado. Você tem que tirar esse pensamento porque você é um nada, né? E você pode estar na intenção pura de fazer por amor a Deus e ter uma falha, entendeu? E falhar, né? Sei lá, se é ministra da Eucaristia e tá indo só por amor a Deus, mas de repente você, sei lá, acontece alguma coisa que você deixa cair alguma coisa que não podia cair no chão, o cálice. Você tropeça em alguma coisa e gera um certo desconforto. Mas você tem que entender que você é um nada. A sua intenção foi ser atenta, a sua intenção foi fazer tudo por amor a Deus, mas a sua natureza apareceu ali, a sua debilidade apareceu. E qual que é o problema? Se você entende que você é um nada, você não tem que esperar nada de si mesma, mas só de Deus. E se naquele momento, mas Senhor, por que que o Senhor não fez eu ver que poderia cair? Por que que o Senhor não me deu uma luz? Você não tem que cobrar isso de Deus, sabe? Se na hora ele não quis te iluminar e te mostrar, olha, segura com mais firmeza esse cálice aí, segura com mais firmeza que vai cair. Você não quis te dar esse entendimento na hora, qual que é o problema? E apareceu a sua miséria, a sua distração, qual que é o problema? E a mortificação é você não ficar se sentindo culpada, não sentir culpa, não ficar pensando em si mesma e se sentir culpada, né? E ficar se vendo como alguém que controla tudo. Eu causei um desconforto na missa, eu falhei nisso, naquilo. E ficar se olhando, né? E a mortificação é você não se focar na intenção. Qual que foi sua intenção quando você saiu de casa para servir no altar? Isso que importa. Isso eu estou dando um exemplo, né? Então isso é muito importante. Isso é mais importante do que você fazer tudo bonito. Porque se você é a pessoa que fica preocupada com os detalhes, você pode ser distraído do amor, sabe? Você pode não fazer por amor a Deus. Você pode fazer por amor a ser vista pelas pessoas, a ser bonita. Você pode prestar mais atenção se você está bem vestida, se você está bonita, se você está fazendo direitinho, se concentrar no exterior. E Deus não está feliz com o seu ato e não gostar nem um pouco, não está recebendo glória nenhuma. Isso é como algo sem sabor para ele, como ele falou aqui. Você se sacrificou tanto para ir, mas você fez isso por você. Você fez questão de fazer tudo perfeito e antecipar e prever qualquer problema, pensando em si mesmo. Não foi por amor a Deus. Então, essas coisas são insípidas. Porque não tem princípio no amor. Quando o que passou na sua cabeça na hora?
Vou fazer perfeito, vou aqui para ninguém ter que falar de mim. Nossa, porque as pessoas vão me ver, e eu não quero passar vergonha. Então, quantos pensamentos pode ter vindo na sua cabeça e que não foi direcionado a Deus? E é isso que você tem que prestar atenção. Quem é o princípio? Porque se é Deus, o princípio, o fim de tudo, só importa ele, o que ele pensa, o que está recebendo. É claro que você vai fazer as coisas com atenção, mas não olhando para a criatura, para alguém te elogiar e te reconhecer, para Deus. Mas se nisso vier um desastre, se Deus permitir que você tá indo para a igreja, sei lá, pisou no cocô do cachorro, tava com o sapato limpinho, mas pisou no cocô do cachorro, teve que limpar na grama, em algum lugar, e ficou com aquela sensação, ai meu Deus, pode estar cheirando mal, né? E tô indo para missa, ai que coisa chata. Entendeu? Pode acontecer coisas assim que saiam do seu controle facilmente, porque nada está no seu controle. E Deus permitiu justamente para você perceber que você é um nada e que é Deus que dirige tudo. Ele é o princípio, o meio e o fim de tudo. Isso é muito importante, né? Então, muitas obras, gente, não são feitas por amor verdadeiro. Quando as pessoas vão fazer, elas pensam nelas brilhar, nelas serem perfeitas, né? Elas pensam em muitas coisas, mas não pensam em Deus, em amar unicamente a Deus. E quando as coisas saem do controle delas, elas ficam com muita raiva, elas ficam com muita vergonha e muito escrúpulo também. E isso não é amor, o escrúpulo, né? Fica com aquele monte de escrúpulo, vendo pecado em tudo. É muito complicado, entendeu? Então a caridade é que ata tudo e está acima das próprias virtudes, porque às vezes a preocupação com virtude você pode não agir por amor, por se preocupar com a virtude e colocar ela excessivamente em primeiro lugar. E a caridade está acima de tudo isso. Porque às vezes por uma virtude, né, de querer ser muito assim, certinha, correta aos seus próprios olhos, ao seu próprio gosto, você pode ter em desordem e desequilíbrio e agir fora da caridade, onde você deveria se sacrificar o seu eu, o seu ego, o que você acha bonito, né? Então isso entra em tudo na nossa vida na igreja, na nossa vida no casamento, né? Às vezes você não tem aquele sacrifício, né? Por exemplo, uma mortificação, que já tem, não tem nem por que arrumar problema, né? Meu marido não come cebola. Eu amo cebola, eu colocaria cebola grossa assim na comida e comeria. Mas meu marido odeia cebola. Então não tem por que eu fazer. Então eu nem peço aí para comprar, entendeu? Já evito. E assim, eu não faço o que é bom para mim, né? Pensando em mim. Então, assim, se para o meu esposo uma comida temperada com alho e sal é o suficiente, então eu faço desse jeito também. Então eu mortifico, entendeu? Porque eu poderia falar, ele que vai fazer ele gostar e forçar a pessoa a impor uma coisa. Então, assim, respeitar. Isso é uma caridade, né? Então, porque eu faço isso, né, por amor, não é egoísta. Então, tudo que é egoísta, né, que é pensando em si mesmo, no seu próprio conforto. Então, assim, saber fazer aquilo ali, né, pro outro, né? Então, assim, evitar, né, ocasião de pecado, né? Então, assim, por amor, não simplesmente pela criatura em si, para que ela te considere, por amor a Deus. Isso serve no casamento, nos relacionamentos, né? Porque às vezes, por querer assim, por perfeição, né? Você pode falhar no amor, na caridade dentro do seu casamento, não falhar no amor, não ter princípio no amor a Deus, aquilo você está amando você, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Tudo tem que ser por uma intenção pura, né? Por amor a Deus. E aqui fala, a caridade, dizia, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais, de modo que sem ela todas estão mortas. E meus olhos não sentem nenhum atrativo, e não tem nenhuma força sobre o meu coração. Esteja, pois, atenta e faz com que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade, isto é, em mim, comigo e por mim. Então, por Deus, você não vai fazer as coisas pensando assim, eu vou fazer isso para meu marido não ir embora. Eu vou fazer isso porque eu quero que meu marido me ame e me idolatre. Não.
É por amor a Deus que você serve na sua casa, né, na sua família, e corrige uma situação também. Que às vezes a pessoa põe uma virtude e pensa, eu vou me silenciar, eu vou me calar, minha mortificação é não falar nada, mas o seu marido está pisando em Deus, né? O seu marido está indo contra Deus, está fazendo algo desonesto, porque às vezes ele tá brigando com você, ele está sendo injusto, ele está sendo ingrato, né? E a caridade é você corrigir a pessoa. A caridade é você falar, e na hora que você fala, você não tem que olhar para você, porque às vezes você fala de um jeito ríspido, bravo, porque às vezes Deus em você tá muito irado mesmo, né? Tá muito triste com aquela realidade, fala forte, fala com firmeza, e essa firmeza pode ser vista como feia. Você pode acabar usando uma palavra que parece uma palavra muito feia. Então, você corrigir uma injustiça é caridade, né? Você fazer uma correção pro seu filho, entendeu? E às vezes você, por uma preocupação de você olha para você e fala assim: ah, não, eu me sinto uma mãe muito feia se eu bater, dar uns tapas no meu filho, umas chineladas e chamar a atenção, né? Eu me sinto muito feia. As pessoas, né, vão ouvir o escândalo, vão falar que eu sou escandalosa. Eu não quero que meu filho pense mal de mim. Pode chegar na escola e comentar com a professora que a mãe é mal, que a mãe oprime, porque na escola já estão falando isso e aquilo, né, dos pais, e que pode denunciar os pais. Eu quero evitar esse tipo de situação, né? E você pensa que esse é o sacrifício que você tem que fazer, não falar nada com o filho, deixar ele pisar em você, ele ser rebelde, mal educado, pirracento. E você, né, não quer mostrar que você é passiva, você tá muito preocupada com si mesmo, em ser bonita, aquela mãe linda, perfeita, que não diz nada, que sempre fala doce, que é um docinho, né? E às vezes isso para Deus não tem atrativo nenhum, isso para Deus você é uma mãe assim, que ele cospe, né? Porque as atitudes estão totalmente contrárias, ele queria firmeza em você, né? E o sacrifício é justamente você abrir mão dessa imagem sobre si mesma, dessa preocupação do que as pessoas podem dizer de você mesmo, né? Essa preocupação de que seu filho depois te odeie, de que seu filho venha contra você, que seu filho fala, eu prefiro a casa da vovó e do vovô porque a vovó e vovô não bate, a vovó e vovô não me corrige, deixa eu comer doce a hora que eu quiser, deixa eu fazer o que eu quiser. E você põe limites e pôr limite vai deixar o seu filho, aí você fica com muitos pensamentos. Eu não deveria ser assim também, como é a avó, como é o avô. Eu não deveria ser assim carinhosa, falar doce o tempo todo. Mas aí você não está preocupada com Deus, não tem princípio em Deus, você não está preocupado com a alma daquela pessoa, você não está preocupado com o que Deus pensa, com o que Deus vê. E Deus vê muito acima de você, os princípios dele são muito mais elevados. E Deus vai mostrar para você, filha, corrige seu filho, porque você tá criando um monstro dentro de casa. Corrige o seu filho enquanto é tempo. Eduque o seu filho, não tem problema. Na Bíblia eu falo, tá? Pode usar a vara, pode corrigir, né? Corrija o seu filho. Se for preciso dar uns tapas, dá uns tapas. Corrige enquanto é tempo, né? É um bem que você está fazendo para ele, né? Que no futuro ele vai agradecer infinitamente para você, entendeu? E isso é uma desordem terrível. Ele está cometendo um pecado contra o quarto mandamento da lei de Deus, né? Então, assim, ele vai te mostrar uma coisa, uma ingratidão dele, coisas erradas. Então, quando o princípio é Deus, só importa o que Deus vê. Entende? Mas se o princípio é você, aí você vai ficar olhando seu sentimento. Aí eu me sinto melhor como mãe sendo carinhosa com meu filho, mesmo que ele cuspe na minha cara. E você não está pensando realmente em Deus. Então não tem um amor verdadeiro, a marca do amor verdadeiro do sacrifício. E é um sacrifício só seu, ah, não, mas eu ficar calada e aguentar já é um sacrifício tão grande que eu tô fazendo. A minha vontade é de bater mesmo, de corrigir, mas só de eu ficar calada é um sacrifício tão grande, mas um sacrifício que visa um bem próprio para você mesma. Não é um sacrifício que visa a eternidade, não é um sacrifício que visa um bem para a alma, não é um sacrifício que o princípio desse sacrifício é Deus. O princípio desse sacrifício, por que que você faz esse sacrifício? Tem que ser por Deus. Então, que Deus seja, que tudo seja em mim, como ele está falando aqui, comigo e por mim.
Então, em Deus, ele vai te mostrar que em Deus o comportamento é tal. E aí, você vai ter o comportamento em Deus ou o comportamento em si mesmo? Ou na cabeça? Por isso que fala de tirar as criaturas. Porque às vezes você fica ouvindo o que as outras pessoas vêm falar na sua cabeça, né? Ai, mas não pode falar assim com a criança. Ai, mas não pode isso. E os psicólogos dizem que não pode falar assim. Na escola, os professores já estão dizendo que as crianças não devem aceitar tal coisa, controle e não sei o quê. Os avós não gostam da minha forma, falam que eu sou uma mãe péssima. Mas e Deus? O que Deus diz? E aí que tal o princípio? O que Deus pensa? O que Deus deseja? É aí que precisa ser o princípio de tudo, tá bom? Então agora vamos direto à mortificação. Quero, dizia-me, que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com espírito de sacrifício. Então, sem pensar em si, sem ser egoísta, sabe? Porque a mortificação é justamente você abrir mão de pensar em si, naquilo que é egoísta, porque você olhar primeiro o que para você é confortável fazer e pensar no que é confortável para você, né? E satisfazer a si mesmo. Não, você não vai pensar em si mesmo, você não vai pensar, você vai fazer isso por amor a Deus, o que ele colocar, né? Em espírito de sacrifício, né? Um exemplo. É meio difícil para mim atender as pessoas em casa no sábado, porque com criança, tem uma rotina, né? Mas meu marido pediu, né? Eu posso trazer as pessoas para ensaiarem aqui, entendeu? Então, assim, eu pensar em si poderia eu falar assim, não, eu não quero, vai tirar a minha privacidade, eu não quero gente aqui em casa, eu faço faxina de manhã, vai me atrapalhar, não sei. Eu pensar num monte de coisa e já falar não, né? E às vezes o sacrifício é você dizer sim, né? Você não pensar em si mesmo, né? E você aceita, né? Se mortifica de na hora pensar no seu conforto, né? No seu bem-estar e ver que a situação é meio chata para você, não, mas esquecer de si mesmo. Depende da situação, tá? Então, assim, então eu vi na hora que é a vontade de Deus e fiquei em paz, né? Meu marido falou assim comigo, Ruth, vai vir uma pessoa ontem ele falou assim, Ruth, vai chegar uma pessoa aí para trazer deixar uns equipamentos aí pro ensaio. E, e assim, às vezes você quer falar, não, nesse horário, né? Ficar esperando alguém em casa e chegar aqui trazendo equipamento. Mas se alguém te chama no portão, se alguém chega e te entrega algo, seu marido fala, vai chegar uma coisa aí, você recebe para mim, sabe? A mortificação, o sacrifício é isso, né? Você ir lá e atender. Tá batendo na campainha da sua casa. Claro, gente, que tudo tem ordem, tá? Se tem pessoas abusadas que ficam chamando no horário do almoço, são impertinentes, tá chamando no horário inadequado, né? Então não tem problema nenhum. Você fala assim, olha, procure em tal horário, esse horário agora é complicado para mim, não tem problema você falar isso para as pessoas. Não é abuso. Às vezes o sacrifício é você cortar uma situação de abuso. É você dizer não. Então depende da circunstância, né? Porque tem muitas situações, tá? Mas tem situações claramente que você percebe que você quer fugir delas e não, você aceita, né? Na hora você tá bom. Vai chamar no meu portão? Tá bom, tudo bem, né? Então você faz essa caridade, né? Então, assim, vê tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas se não tem a marca da mortificação. Então, como que vai ser reconhecida por Deus, né? Claramente, quando você está fazendo a vontade de Deus, é por amor a Ele. Quando você faz pensando em si mesmo, quando é algo egoísta, pecaminoso mesmo, egoísta, por exemplo, é difícil você ter que morrer por si mesmo. Você tem um bebezinho, eu tenho um bebezinho, e às vezes desperta às 6 horas da manhã, 5 horas, né? E às vezes eu tô ainda com sono, mas o bebê tá ali, tá molhado, tem que trocar, tem que cuidar, e então é a vontade de Deus, né? E então agora, se eu vejo, sou egoísta e penso assim, problema dela, né? Fica molhada aí, vou trocar quando eu quiser, eu agora, né, quero fazer outras coisas.
Ah, vou dormir mais e deixar ela chorando, a criança chorando. Então, claramente, é uma coisa egoísta, né? Que não faz bem nenhum, né? Então, não vai ter a marca da mortificação e não vai ser reconhecida como divina. Jesus nunca vai falar que é ele, que esse ato é dele. Ele vai falar que o ato dele é justamente eu trocar a criança, é ele fazendo isso, né? Então, assim como a moeda não é reconhecida pelos povos, se não contém em si mesma a imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta. Assim são tuas obras, se não tem o enxerto da minha cruz, né? Não podem ter nenhum valor. Então, só realmente a renúncia do próprio eu mesmo, só aquilo que é renúncia do próprio eu, sabe? É da vida mesmo, sabe? Isso serve no seu casamento, né? Na sua família, no seu trabalho, na sua paróquia, né? Então, realmente, é as situações que realmente você não pensa em si mesmo, né? Você doa, né? Aquilo que é uma doação mesmo, né? Uma entrega. Então, olha, agora não se trata de destruir as criaturas, então, mas a ti mesmo. Então, a pessoa mesmo, alvo é você, né? É você o alvo, né? A pessoa que tem que ser, assim, destruída, né? Que é o seu eu, né? O seu eu que tem opinião, que quer de um jeito, que tem seus gostos próprios. Então, é de te fazer morrer para viver somente em mim e de minha própria vida, como é a vida de Jesus mesmo, que não pensava em si mesmo. Jesus não pensava em si mesmo, então isso é o nada, você não pensar também em si mesmo, só em Deus, né? Só fazer tudo por amor a Ele. E às vezes, gente, não é simplesmente assim, você tem que ser honesto na divina vontade, ser verdadeiro, porque às vezes a virtude pode cegar, né? Por exemplo, você faz uma coisa muito bem, que Deus te deu um talento, né? E você começar a não se doar, né? Não se dedicar e pensando assim, eu vou evitar que as pessoas, né, falem que eu sou soberba fazendo isso. Por exemplo, eu leio na igreja, né? Então, as pessoas pensarem assim, eu posso pensar assim, quando eu leio, eu me dou, eu faço por muito bem feito. Não é pecado você fazer isso, falar isso, porque é Deus em você. E você, a humildade é a verdade. Então eu faço muito bem feito a leitura, preocupando com que as pessoas entendam o que eu estou falando. E faço com muito bem feito e as pessoas às vezes comentam, nossa, eu entendi perfeitamente a leitura, me alimentou muito a sua leitura. Então, assim, e às vezes você pode pensar assim, eu vou me mortificar, né? Eu vou ler igual todo mundo, me atropelado assim mesmo, rápido, para que ficar mais parecido assim com a maioria, para ninguém ficar pensando que eu tô fazendo isso por uma soberba. Então você acha que tem que destruir as criaturas, assim, né? Qualquer pensamento delas sobre você. Você tem que evitar os comentários delas, né? Então a melhor forma é você ficando igual, né? Então, assim, se a maioria das pessoas você percebe que não tem essa preocupação, você começa a não ter também. E você pensa assim que essa é a mortificação. Não, né? Ao contrário, é justamente você ter, sem pensar, você ter que destruir a ti mesma, que é o pensamento que você pode ter. Mas se as pessoas pensarem que eu sou soberba, lendo assim, que eu tô querendo aparecer aqui, porque eu leio e a forma com que eu coloco as palavras, assim, com muita autoridade, e se as pessoas pensar mal? E aí que você tem que morrer para esse pensamento. Porque o comum é as pessoas deixar de fazer uma coisa bem feita e às vezes ficar com aquela falsa humildade, né? Alguém fala, nossa, você canta bem, você lê bem. A pessoa fica assim, não, não, até que não. Nada, sou, nada, nada, sabe? E achar que isso que é o bonito, não. O bonito é ter a verdade que realmente você dá o melhor para Deus, né? Às vezes as pessoas não dão o melhor para Deus na igreja, tá? Elas não dão o melhor para Deus, elas fazem de qualquer jeito, pensando que por uma humildade. E na verdade não, você dá o seu melhor dentro daquilo que você é chamado, é a vontade de Deus, né? Isso como esposa, isso como servo de Deus, né? Na igreja, no serviço ali, né? Se você tem um dom de cantar, cante muito bem, sai, se prepara, faça com amor, né?
Se você vai ler na igreja, faça com muito amor, se prepara, leia a leitura com muito amor. E essa é a mortificação em você. Você não vai olhar não para si, porque você é um nada, é Deus em você. E como que Deus vai ler? De qualquer jeito, escorregando as palavras, falando tudo atropelado, sem importar com quem está ouvindo, tudo rápido e não se importando com quem está ouvindo? Não, Jesus vai ser muito eloquente, né? Então, assim, pensando na vida dele, né? Como que ele se doa, né? Então, você vai se importar com que as pessoas se alimentem com aquela palavra. E não vai ficar com nenhum pensamento, será que eu tô soberba? Será que alguém tá achando que eu tô fazendo de propósito para aparecer? Não. Entendeu? Você morre para esse pensamento, né? E faz por amor a Deus. Agora, se vier situações, aí não são situações que você está provocando de propósito, né? Tá fazendo de qualquer jeito que poderia dar o seu melhor e tá fazendo de qualquer jeito por propósito, criando mortificação para você mesmo. Na divina vontade você não provoca nada, é Deus que provoca, é Deus que traz a situação. Então você está lá lendo do melhor jeito possível. Mas se o microfone dá problema na hora, o lecionário está na página errada, aí você tem que pedir desculpa para as pessoas, né? Porque está lendo a leitura errada. Ótimo, não tem problema. Então, claramente é Deus que trouxe aquilo para você aceitar aquela cruz. Aí é uma mortificação que Ele mesmo manda, tá? Então, na divina vontade, não é você que produz isso, não é você que cria isso, não é você com a sua cabeça que inventa isso, né? É as circunstâncias já de mortificação já vão vir para você, a divina vontade já vai trazer as circunstâncias de mortificação. E a maior mortificação nossa é não pensar em si, né? Se a situação está prazerosa ou ruim, né? Porque às vezes Deus quer te dar um carinho, né? Deus quer te dar um passeio, aí você não aceita, né? Aí você não faz a vontade de Deus, né? Porque você não aceita, né? Aí eu passear, eu tenho que me mortificar, eu tenho que ficar aqui em casa. É, não, eu tenho que renunciar, né? Porque eu renunciei o mundo, não é assim, gente, né? É Deus que quer em você fazer aquele passeio. Se Deus está te dando aquele passeio, então você vai por amor a Deus e você é um nada, não fica avaliando nada, você fica vendo assim como um pecaminoso, assim, sabe? Só vê a luz, só a vontade de Deus, só vai por amor a Deus também, vai por amor de Deus também. Você não faz questão de nada, mas ao mesmo tempo você não fica é, fazendo birra para não ir, essas coisas, sabe? Então, então, ele vai falar aqui, é verdade que te custará mais do que fizeste, mas tem coragem, não temas. Não farás tu, senão eu que agirei em ti. Então, recebia outras luzes sobre a aniquilação de mim mesmo, que é muito importante se não se vê, gente. Não pensar em si, isso é muito importante na divina vontade, ficar muito preso nos seus sentimentos, né? Entendeu? Ser simples, sabe? E dentro daquilo que de ordem que Deus te colocou, você fazer o seu ofício. É muito importante isso, sabe? Então, tu não és outra coisa que uma sombra, que enquanto quer tomá-la, foge. Tu és nada, então você tem que entender que você é um nada, você não pode nada de bom, você não faz nada de bom. Porque quando você fica olhando para si mesmo, você está esperando a atitude boa de você, você está se cobrando, esperando que você seja alguma coisa, você está se considerando alguma coisa para olhar para si mesmo, né? Então você está cobrando, né? Cadê? Cadê eu? Cadê meu brilho? Cadê eu conseguindo? Mas quando você sabe que você é um nada, você vai esperar o quê de você? Você vai esperar de Deus, né? De você é correspondência a Deus, é receber de Deus. O tudo bem que vier de você não é você que está produzindo, é Deus, né? Então você só espera de Deus. Então, se também numa situação, Deus não te deu uma luz de perceber, eu estou indo para a igreja. Pisei no cocô do cachorro quando eu estava indo. Naquele momento foi Deus que não me iluminou, ele não quis, né? Ele permitiu passar por isso. Ele não me mostrou, filho, ó, vai pisar, vai pisar. Olha pro chão agora, nesse exato momento, vai pisar no cocô do cachorro. Você não viu. Aconteceu. Aconteceu, aceita. Entendeu? Então, e você é um nada. Você não vai falar para Deus assim, eu sou filha da divina vontade, não posso passar por isso. Não existe isso. Você não vai ter um sentimento de ser melhor do que ninguém. E de que você não pode passar por nada. O cocô do cachorro tem que ser para outro pisar, não você que é a filha da divina vontade. Não existe isso, gente, tá? É só Deus, é só por Deus, sabe? Só importa Ele. Então, eu me sentia tão aniquilada que teria querido me esconder nos mais profundos abismos, mas me vi impossibilitada para fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda.
Enquanto eu estava nesse reconhecimento do meu nada, ele me dizia: ponte junto a mim. Então não é para ficar só no nada assim, nossa, Jesus acabou de fazer eu ver eu mesma e eu vi que eu sou uma porcaria, que eu não faço nada de bom, que tudo é ele. Aí você fica paralisada. Credo, como eu sou feiosa. Jesus amado. Que porcaria de pessoa que eu sou, né? Não. O que ele quer? Coloca-te junto dele. Então, você entender que você é um nada, um vazio para ele encher. Então, põe-te junto a Deus, apoie-te nele. Então, nós vivemos às custas dos méritos de Cristo, não ter méritos próprios, mas a vida de Jesus, de já receber e ser grato com o que ele faz, porque tudo vem dele, é ele, é por ele. Então, você saber reconhecer e agradecer e receber esse amor dele, né? E eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás força. Tu estás cega? Tá, você em si mesmo é cego, filho, você não sabe nada, aceita. Mas ao mesmo tempo não fica cega, tá? Jesus é a sua luz, então a luz dele te servirá de guia. Então Jesus, ele quer te dar luz, ele não quer você cega. Só porque você descobriu que você é cego em si mesmo, não consegue ver um palmo à frente do seu nariz se Deus não te mostrar. Tá, mas então ele quer te mostrar. Então, vê, eu vou estar à frente, não farás outra coisa que olhar para mim a fim de me imitar. Então, amém. Glória a Deus.